Boa noite, pessoal. Estamos aqui com um convidado super especial, Christian Costa. Ele que é psicólogo criminal, há 22 anos atuando e pesquisando comportamento violento e criminal, psicólogo assistente técnico forense em casos de crimes sexuais e homicídios, participa da série Anatomia do Crime, disponível na Amazon, faz parte do canal Operação Policial no YouTube, o qual realiza a investigação criminal de diversos crimes midiáticos, foi psicólogo responsável pelo setor de psicologia forense do Presídio da Polícia Militar de São Paulo por 8 anos. Muita coisa, né, Christian? Inclusive, até que ler, desculpa, mas é muita coisa, não tem como não ter uma colinha aqui. Inclusive, tivemos a honra de conhecer o Christian através de um dos nossos casos do escritório criminal. Christian, seja bem-vinda, é um prazer tê-lo aqui no nosso Pod das Doutoras. E a gente quer saber de você, conta um pouquinho sobre você, suas especializações, se a Larissa foi correta aqui em descrever, a gente sabe que tem muito mais coisa aí também. Obrigado, é uma honra, sim, tenho a honra de atuar num caso com vocês, um caso muito complexo, que vocês estão atuando de forma brilhante, diga-se de passagem. Muito obrigada. Caso, que seja o primeiro de muitos. Muitos. Olha, estou feliz de estar aqui com vocês, né? Vocês estão começando um podcast, espero que dê muito certo. Amém. Porque as pessoas precisam de qualidade, as pessoas precisam que alguém faça um crivo antes de jogar informação na mídia. Hoje, com o advento da internet, das redes sociais, nós temos a chance de todo mundo ter voz. Isso é muito bom. Sim. Isso é muito positivo. Por outro lado, nós temos hoje um aglomerado de pessoas falando muita coisa sem serem da área, principalmente no que diz respeito ao true crime, ao crime, à violência, à psicopatia, à doença mental, a transtornos mentais relacionados ao comportamento criminal. Então, acaba que quem atua realmente na área fica um pouco perplexo e assustado com tantas informações desencontradas e não corretas. Sim. Eu entendo que essas pessoas que falem sobre esse tema, elas querem levar uma mensagem, há uma boa intenção. Mas nós temos que fazer um crivo daquilo que é informação verídica, técnico-científica, para que as pessoas entendam realmente o que é um caso, o que é um psicopata, o que não é. São assuntos importantíssimos, né? Importantíssimos. E o mais importante, não há glamour na área forense. Sim. Na área que vocês atuam, que eu atuo, não há glamour. Então, quantos alunos já não chegaram? Nossa, eu quero entender como é um psicopata, como é que é avaliar um serial killer, você que ficou na frente de vários. Eu não me senti honrado em absolutamente nenhum momento com nenhum serial killer, com nenhum psicopata, com nenhum estuprador, dos anos que trabalhei, das avaliações que faço. Não é uma honra, não é um glamour. Nossa, eu estou com essa pessoa que fez isso. Ao contrário, eu estou pensando na vítima, eu estou pensando no sofrimento que essa pessoa proporcionou. E nós estamos num mundo onde esses agressores têm mais holofote do que as vítimas. Com certeza. E a gente tem que focar nessas vítimas. No entanto, entendendo a demanda social, entendendo que as pessoas querem saber e ficam curiosas, tá, mas o que leva uma pessoa a cometer esse tipo de crime, com essa crueldade, com esse requinte de barbaridade? Então, isso é válido. Eu acho que é aí que surge um programa como esse e tantos outros. Eu faço true crime há mais de 15 anos, né? Eu atuo há 22 anos, mas na TV tem uns 15 anos que eu comecei. Vocês falaram da série Anatomia do Crime. Muito boa, por sinal, recomendamos. Sim, assistam, porque realmente ele fala de diversos crimes midiáticos que nós estamos acompanhando aí, crimes de bastante repercussão, né? E é muito interessante que vocês assistam na Amazon. Sim, esse programa eu fiz junto à Media Land, com a Carla Albuquerque, que é a diretora da Media Land, da produtora. E é uma das séries mais vistas com relação a entender a mente do criminoso. Então, é uma série voltada a entender a parte da psique desses agressores, o que leva. Então, você vê programas de investigação criminal, tem a parte pericial, do médico legista, do perito de cena de crime, do delegado, do promotor, do juiz, da defesa, as vítimas falando. Mas a anatomia são profissionais da área psi falando, psicólogos e psiquiatras. E a novidade que vai sair agora, a 4ª temporada que nós gravamos,
do Anatomia, né? Tivemos aqui o ano todo de gravação e vai sair a 4ª temporada. São 10 novos casos de repercussão e com profissionais que realmente, nessa 4ª temporada, os profissionais convidados são realmente que atuam na área forense e na área criminal. Tem a data já? Já está sendo movimentado para lançar, mas a gente avisa Já foi vocês. gravado? Já, está 100% gravado, Então, primeiro logo. episódio aprovado. E daqui a pouco vai estar na Prime Video, a gente vai estar informando vocês para divulgar também. Então, fazer um produto de qualidade é um produto, primeiro, com respeito às vítimas. Sim. Então, se eu divulgo que essa pessoa agiu de maneira inadequada, violenta, desproporcional, impulsiva, eu quero prevenir que novas vítimas não surjam. Então, Com o meu certeza. propósito contra o crime, com podcasts, com programas, de ter uma rede social. Antigamente, eu atuo há 22 anos na área. Então, quando eu comecei na área, não havia nada disso. Havia uma entrevista de jornal, Sim. uma revista científica, um artigo que você escreve, um livro. E daqui a pouco eu vou falar desse livro aqui para vocês. É um livro importante para mim, O Dilema das Crianças de Vermelho. Então, a gente tem que pensar que fazer um programa desses, falar sobre, incentivar principalmente a prevenção e a reflexão sobre o comportamento humano. E a gente vai ter tempo para falar muito sobre isso aqui. Para as pessoas verem que não é brincadeira também. Porque hoje em dia, com essa internet maluca, tem até fã-clube para os criminosos. Né? Christian, você consegue nos explicar mais ou menos em relação às diferenças de distúrbios mentais e transtornos de personalidade que levam o indivíduo a cometer um crime? Excelente pergunta. E é bom esclarecer. Não há vínculo de doença mental com crime. Isso é um grande mito que surgiu no século XIX. Um cara chamado Esquirol. Não foi intenção dele. Ele foi um discípulo, um colaborador do Pinel, do pai da psiquiatria, e muitos estudos, muitas obras dele, ele correlacionou que o sujeito que comete crime é um sujeito doente, que padece de doença mental. Com o advento das neurociências, com o advento da psiquiatria, da própria psicologia, hoje há um outro entendimento. Claro que há profissionais que fazem questão de entender e respeito essa opinião, que só um doente mental, só uma pessoa que tenha um quadro psicótico, por exemplo, com distúrbio de alucinação, delírios, alterações cognitivas de senso, percepção e pensamento, ou psicopatia, ou qualquer transtorno da personalidade, possa cometer um crime. Isso não é um fato. Para quem atua na área, quem faz avaliações, perícias, ambiente de fórum, delegacias, ambiente penitenciário, quem tem esse contato, vai encontrar essas pessoas. Mas não existe uma causa e efeito, um nexo causal entre a doença mental e o comportamento criminal. Uma pessoa que padece de um transtorno do humor, por exemplo, com a bipolaridade. Então, se popularizou o termo maníacos. É maníaco do parque, maníaco de Guarulhos, maníaco não sei do que. Tudo é maníaco. E o estado maníaco, dentro do transtorno de humor, é um estado muito próprio. Que, normalmente, se é um psicopata, ele não vai estar num estado maníaco, efetivamente, para cometer. Então, é inadequado até esse termo maníaco, mas se popularizou dessa maneira. Então, a psicopatologia forense é algo muito complexo. Então, entendemos que, de certa maneira, quando você tenta vincular a doença mental ao comportamento criminal, é uma maneira social e muito do meu ego pessoal de me afastar daquele crime. Sim. Ou seja, um crime aconteceu, eu digo, só um louco faria isso. Só um doente faria isso. Uma pessoa normal, pessoa em sã consciência só um não monstro faria. faria isso. Então, na hora que eu digo isso, inconscientemente, eu estou me afastando do problema. Digo, eu não faria isso, sendo que qualquer pessoa pode cometer qualquer crime. Sabemos, no entanto, que pessoas com menos empatia, que não sentem culpa, que não sentem remorso, que se entende como um quadro de psicopatia, são as pessoas que cometem crime com probabilidade maior de reincidência criminal. No entanto, há de se lembrar que nem todo psicopata comete crime. Há indivíduos diagnosticados psicopatas que nunca cometeram crime na vida.
Como há pessoas que são narcisistas e nunca cometeram um crime na vida. Pessoas que são muito ansiosas que nunca cometeram. Pessoas que têm transtorno borderline e nunca cometeram. Que têm TDAH e nunca cometeram. Que têm esquizofrenia e nunca cometeram. Que têm um quadro de depressão e nunca cometeram. Que têm um quadro de transtorno antissocial e nunca cometeram um crime também. Então, e essa é a minha grande defesa, a minha grande tese de trabalho, porque eu construí uma ideia, uma tese chamada a MACRE, que é a avaliação do grau de maturidade criminal. Eu tento olhar para o crime como um fato em si, isolado e dissociado de qualquer estrutura de transtorno. Então, esse indivíduo, por exemplo, nos crimes sexuais, quando você fala em perfil de criminoso sexual, não há um perfil de criminoso sexual. Você vê magistrados, casos que eu atuei, policiais, engenheiros, professores, médicos. Não tem alguma característica comum? Padeiros, pedreiros, pessoas que trabalham na limpeza pública. Eu já tive casos, e eu citei esses aqui de forma intencional, que os autores tinham essas profissões e tinham condições sociais muito diferentes e cometeram o mesmo crime. Inclusive, quando eu escrevi, me permitam, quando eu escrevi esse livro, que é fruto da minha tese de doutorado, Dilema das Crianças de Vermelho, quando os abusadores decidem agir, foi exatamente, né? O meu doutorado foi dedicado a entender isso. Tá, mas o que leva o processo decisório de um criminoso? Então, por que um homem olha para uma criança e sente atração sexual por ela? Por que ele abusa? Por que ele mata essa criança muitas vezes? Apesar de atuar muitos anos e ter avaliado vários desses indivíduos, eu não tinha feito uma pesquisa muito formal. E com a oportunidade do meu doutorado, à época, eu fiz uma pesquisa muito intensa, com muitos instrumentos de personalidade, projetivos, neuropsicológicos, vendo todo o histórico do crime também, o histórico processual, indo nas unidades prisionais avaliar essas pessoas, ouvindo familiares também, para entender quem são essas pessoas. E por que o título é o Dilema das Crianças de Vermelho? Porque eu estou dando um enfoque maior para a vítima. E bem pequenininho está aqui quando os abusadores decidem agir. Eu estou fazendo aqui uma alegoria, Chapeuzinho Vermelho. Né? A história da Chapeuzinho Vermelho, quando criada pelo Pierrot, foi para proteger crianças de indivíduos como abusadores. Que era o lobo mau, né? Sim. Que era o lobo mau. Então, imagina que essa criança é abusada pelo pai, que é abusada pelo avô, que é abusada pelo irmão mais velho, que é abusada pelo tio, que é abusada pelo padrasto. Então, por que é o dilema das crianças de vermelho? Que essa criança se vê no dilema de, meu Deus, o que eu vou falar? E quantas crianças e adolescentes que a gente entrevista demoram anos para falar, vão falar na vida adulta, por causa do dilema. Né? Vão acreditar em mim, eu vou destruir a minha família, eu sou responsável por isso, mas será que eu entendi corretamente? Essa pessoa que deveria me amar está me molestando, está me causando mal, está abusando de mim? Então, esse é o dilema. Sim. Eu identifico o sofrimento, o que eu faço com isso? Muitas vezes a mãe até é conivente, né? Com o que o pai faz. Olha, alguns estudos que demonstram que em caso de incesto, né, a ampla maioria das mães sabe o que está acontecendo dentro de casa. Elas absolutamente sabem. Então, por isso que é o dilema. Elas estão no dilema. Eu sei, muitas vezes eu sei que eu fui abusada, o que devo fazer, como fazer, a quem recorrer, quem deve me proteger. Se os adultos que deveriam estão exatamente causando dor em mim. Então, imagina o sofrimento dessas vítimas. Sim. E você citou algumas características de psicopatas. Dentre elas, tem algumas características que são comuns a pessoas que cometeram ou irão cometer um crime que você consegue já falar, pode vir a delinquir? Por exemplo, um homicida. Os homicidas psicopatas têm tal características. Os abusadores que têm algum distúrbio, alguma coisa, têm alguma característica. Tem alguma coisa assim em comum? Essa é a questão. É muito mesclado. Quando você vai para os números, para a estatística, isso é muito mesclado. Então, por exemplo, de 80 que eu avaliei aqui nesse livro, não tinham psicopatas.
Apareceram 2 com doença mental efetivamente diagnosticada e 78 não tinham absolutamente nada. Nenhum transtorno assim que debilitasse a vida. Aí que entra o ato antissocial. E alguns podem perguntar, ok, são indivíduos que tinham uma vida normal, estudavam, trabalhavam, voltavam para casa, tinham seus companheiros, iam para o bar, iam jogar futebol, tinham uma vida social, aniversários, festas, etc., e são abusadores. Psicopatas têm essa capacidade, que é a chamada máscara social. Mas é um engano, e eu já vi alguns profissionais dizendo que todo pedófilo é um psicopata. Isso é um grande engano. A maioria das pessoas acham isso é um grande mesmo. engano, não tem relação. Menos de 10% dos pedófilos... E vou dizer mais, eu vou trazer mais informações que não batem. A maioria dos abusadores não são nem pedófilos e nem psicopatas. Mas como assim? Ele abusa uma criança e não é um pedófilo? Se nós pensarmos dentro de uma nosologia, de um diagnóstico que existe o transtorno pedofílico, a maioria que eu avaliei, que outros profissionais avaliaram, nem pedofilia tem. Nem a pedofilia, nem o transtorno pedofílico. Mas tem essa atração. Muitos ficam no campo da fantasia, não vão para a ação, buscam tratamento, é grande minoria. É grande minoria que não consegue agir. E outros que acham que são psicopatas, quando você vai avaliar, nem 10% desses abusadores são psicopatas. E o grande medo, assim, quando eu cheguei à conclusão da minha pesquisa, claro, eu não estou batendo martelo, está decidido o que é isso. É uma maneira, é uma contribuição que eu trago para a criminologia, para a psicologia criminal, para a gente pensar o fenômeno. Mas, por não ter um abuso, é uma questão muito mais de um repertório humano. O que eu chamo de repertório humano? Se você olhar para o crime sexual, para o estupro de vulnerável, desde o Neolítico acontece. Desde o início da civilização acontece. Desde os primatas superiores acontece. Desde as primeiras civilizações, Mesopotâmia, Egito. Acabei de chegar ontem do Peru, fui visitar as áreas arqueológicas dos Incas. Ou seja, na mesma época que os Incas, ali em 1400 e pouco, já estavam criando ali Machu Picchu, a sede do Império Inca ali em Cusco, coisas belíssimas. Você vai ver os astecas fazendo isso, os maias fazendo isso, os egípcios já tinham feito, os mesopotâmicos já tinham feito, na China já tinham feito. Ou seja, é uma comunicação que o Jung chama de inconsciente coletivo, que é uma memória da humanidade. E dentro dessa memória nós temos arquétipos, nós temos repertórios comportamentais. Como? Nós temos a pessoa que trabalha na lei, vocês são advogadas. Então, desde a Mesopotâmia, regras, as leis. Vem desde lá, a origem do direito vem de lá. Quando você olha para uma comunidade, uma sociedade, seja ela qual for, tem que ter um padeiro, tem que ter um professor, tem que ter um guerreiro. E tem os criminosos, e tem os abusadores. Então, todas as sociedades, todas as línguas, todas as épocas da humanidade, esses abusadores existiram. Então, eu entendo que é mais uma questão de um comportamento padrão. Infelizmente, a gente tenta dissociar esses indivíduos. São loucos, são cruéis, são monstros. Eles são humanos, é um comportamento humano que está inserido no nosso DNA, nossa memória filo- e ontogenética, na nossa memória ancestral, por isso inconsciente coletivo também. É muito complexo. Então, alguns talvez entendam que o que eu estou falando, nossa, ele está indo para o biologicismo, para o determinismo. Ao contrário, é muito longe disso. Eu estou dizendo que das muitas possibilidades do humano, infelizmente, o ato de matar, de estuprar, por exemplo, fazem parte desse repertório humano. Entendi. Quando você trabalhou no setor de psicologia do presídio, que você também trabalhou, né, durante anos, no presídio, lá nesse setor de psicologia, você conseguiu, dentre aquelas pessoas que você estudou ali, que você observou ali, alguma característica em comum? Como a pergunta anterior, em relação aos homicidas ou aos abusadores, alguma característica em comum dessas pessoas, por exemplo, de falar, todo homicida era de tal forma, todo abusador ali era de tal forma? Ótima pergunta também. Quando você pensa no homicídio,
Homicídio são vários tipos de homicídio. Sim. São várias vertentes, várias características. Desde o homicídio, né? A gente está aqui na Vila Mariana, em São Paulo. Vou pegar meu carro daqui a pouco. Né? Eu e a Hanna vamos para Santa Cecília, que aqui quem não é de São Paulo, são bairros relativamente próximos. E acontece um acidente no meio do caminho e, de repente, a gente sai do carro, começa uma discussão, as pessoas se empurram, alguém bate a cabeça e morre. Isso é um homicídio. Sim. E, de outra maneira, se eu atropelar alguém, isso é um homicídio. E, de outra maneira, se eu provocar isso em outras circunstâncias, são homicídios. A violência familiar, a violência dentro de casa que gera o feminicídio, por exemplo, é um homicídio. Se eu sou um criminoso em série e planejo isso, são homicídios também. E há aquele que é o crime oficial, o crime de vingança. Então, se a gente for pegar só o homicídio... Sim, mas, por exemplo, entre esses... Você vai ver umas 30 características. E o que chama a atenção desses indivíduos que cometem mais? A impulsividade é impressionante. A falta de autodeterminação. E quando você vê indivíduos que cometem muitos crimes, nós chegamos num campo chamado de moral. O que é moral? Nós temos a ética e a moral. Se eu afasto a ética um pouco para cá, nós temos o campo da moral. O campo da moral é quando eu sei o que é certo e errado. E muitos fazem aquilo sabendo o que é errado, mas não se importam. E aí entra no território da psicopatia, alguns. Mas, de maneira geral, os homicídios não são do universo do psicopata, não são apenas psicopatas que matam. Todas as pessoas podem cometer esse tipo de homicídio, por isso que eu criei a tese da maturidade criminal. Nível de maturidade criminal no homicídio, por exemplo. Então, nós temos um indivíduo, esse que se empurrou no trânsito, caiu, bateu a cabeça, é um homicídio, mas ele tem imaturidade criminal. Ele cometeu um crime, mas ele não tem a propensão para continuar cometendo. Nós temos um indivíduo que vive do crime, então ele já está no processo de amadurecimento criminal. E temos indivíduos como psicopatas, por exemplo, e outros que têm maturidade criminal. Não faz sentido. Então, já à medida que a maturidade criminal sobe, a imaturidade social diminui. Autodeterminação, avaliação do prejuízo, empatia, se projetar no outro, se preocupar, que são as questões da moralidade, o que é certo ou errado. São as regras sociais e individuais que eu me projeto na sociedade, porque há uma regra moral universal do que eu posso e não posso fazer e posso me submeter a elas ou não. Eu posso ter as minhas regras e não me focar nas regras sociais. Aí se chama os antissociais, anti-regras sociais. Eu tenho minhas normas e minha maneira de funcionar. Eu não respeito isso. Mas o indivíduo com maturidade criminal dentro do homicídio é aquele que vai cometer isso quantas vezes ele quiser. Ele não tem remorso, né? Quantas vezes ele desejar. E quanto menos imaturidade, menos remorso também. Quanto mais maturidade, mais impulsividade, mais agressividade e mais prejuízo na sua autodeterminação. A inimputabilidade, que é um termo puramente jurídico, né? Um termo da psiquiatria, da psicologia criminal, você não vai encontrar, por exemplo, nos manuais de psiquiatria, psicologia, como a CID, como o DSM, a inimputabilidade, né? A figura da inimputabilidade. O psicopata, ele sabe exatamente o que ele faz. O inimputável é aquele que não tem autodeterminação, entendimento do seu ato e tem todo um fluxo de impulsividade, de descontrole dentro dele que ele não consegue perceber o que ele está fazendo. Aí sim, nós podemos caminhar para a doença mental. Nesse caso, o exemplo mais comum seria de indivíduos com esquizofrenia, que não medicados, não tratados, principalmente os paranoides, podem perceber um evento de perigo e reagir agressivamente, matando inclusive membros da própria família. Isso é o inimputável, é aquele que não responde por si. No entanto, mas isso é confuso mesmo, a psicopatia, o psicopata, ele tem todas as suas funções cognitivas muito bem preservadas, salvo a sua conduta. Então ele sabe o que ele está fazendo, ele sabe como ele está fazendo. No entanto, psicopatas, como são muito inteligentes, nada acima da média, nada extraordinário,
Mas a inteligência do psicopata, esse approach, essa aproximação, essa forma de conduzir, de ludibriar, manipular o outro. Essa é a inteligência. A grande arma do psicopata é a manipulação, é o convencimento que ele tem. Ele sabe o que ele está fazendo. Então, dentro de um entendimento, ele é imputável. Totalmente imputável. Totalmente, não é nem semi, totalmente. Não, totalmente imputável. Eu não sabia. Então, nessa questão do, por exemplo, de um esquizofrênico, que ele se torna inimputável, nós sabemos que eles não vão para cadeia, para as cadeias que estamos acostumados a ver no Brasil. Eles vão para o hospital de custódia. Iam até o CNJ fazer o que fez agora, né? O quê? E agora eles vão para onde? O CNJ, com o apoio de algumas entidades de classe, decidiram encerrar os HCTPs, os antigos manicômios judiciários. Inclusive, eu comecei a minha carreira, os primeiros 2 anos que eu atuei foi dentro de hospital de custódia e tratamento psiquiátrico, o HCTP, que era de pessoas que cometem crime e iam para tratamento. Bom, houve uma decisão do CNJ de que não vai mais ter HCTP, não pode mais enviar ninguém para lá. Eu também me pergunto, eu não sei. Onde vão enviados para Por exemplo, Parece- Champinha. Pois é, dentre outros. Dentre outros, mas... Parece que eles vão para os CAPs. Eu realmente fiquei muito preocupado, a minha palavra, como psicólogo atuante nessa área há 22 anos. Eu fiquei muito preocupado, entendo que os HCTPs deveriam ter melhorias, não era o ambiente mais adequado, mas, por outro lado, há indivíduos que realmente não podem estar em sociedade. Não sou eu que decido isso, na minha opinião particular. O ato deles comprova isso. Sim. Então, eu não sei, depois dessa resolução do CNJ, né, o que fazer com esse indivíduo? Eu acabei de atuar num caso, é um caso de repercussão aqui em São Paulo também, e não posso dar muitos detalhes ainda dele, está em segredo de justiça, mas a pessoa matou alguns membros da família, etc., e ele realmente, eu avaliei essa pessoa, na minha opinião técnico-científica, é um indivíduo que tem um comprometimento, que tem um nível de transtorno e tem um nível de inimputabilidade. Ele chega a preencher os requisitos técnicos para inimputabilidade. Não tem o que fazer. E essa pessoa está presa hoje no ambiente penitenciário, entre outros criminosos imputáveis, ele sendo inimputável, e isso tem que ser resolvido. Mas isso é uma questão do CNJ. Eles tiveram apoio de várias entidades, inclusive o próprio Conselho Federal de Psicologia se manifestou a favor. Eu, como psicólogo... Bem estranho, né? Eu sou obrigado, por questões éticas e morais e de procedimento técnico, a seguir as normas do meu conselho, né? Mas eu também, como atuante na área, como professor, como alguém que é um teórico da área, eu tenho a minha opinião. A minha opinião de preocupação, algo tem que ser feito. Como é que vai ser isso? Porque essa pessoa também passava no CAPS, lá ia 2 vezes por semana, e voltou para casa e matou membros da família. Ou seja, ele já está passando pelo CAPS e aconteceu isso. Porque no CAPS não fica, né? não ele é fica. liberado. Ele E tem agora, quando vão para onde agora? Então, são muitos E os demais vão liberar? Ou vão colocar? Para acompanhamento no CAPS. CAPS. Você vai lá algumas vezes. Ninguém vai ficar mais dentro de um HCTP. Nossa, meu Deus, que tragédia. Imagina como que vai ser. E quando você trabalhou no hospital De custódia. de custódia, como que foi? Conta um pouquinho pra gente, como que era o ambiente. Nossa, foi muito importante para a minha carreira, porque eu ainda era um finalista de psicologia. Na minha época, a psicologia eram 6 anos. E 2 anos, meus últimos 2 anos de faculdade de psicologia, eu já tinha feito filosofia antes, mas de psicologia já foi dentro do HCTP. E ali eu ainda era muito influenciado pela ideia da doença mental. Então, imaginem, eu, um finalista de psicologia, lá no início dos anos, no meio dos anos 90, na verdade, começando a estudar com uma influência da doença mental, tudo é doença, entra no HCTP, que é onde estão exatamente os inimputáveis,
Então, houve ali uma contaminação técnica na minha cabeça de que todo criminoso era um doente mental. Então, os primeiros 2 anos, meus pareceres, minhas avaliações, minha monografia, permeava a doença. Não, isso aqui tem que ter doença, aqui tem que ter transtorno, então vamos fazer um bom psicodiagnóstico. Então, eu circulava muito no universo do psicodiagnóstico, né? Nos últimos anos, de uns 10 anos para cá, que eu comecei a perceber com a prática, e minha prática é quase que diária, dificilmente eu passo uma semana sem fazer uma avaliação. Hoje não atuo mais no ambiente penitenciário, como atuava antes, indo todo dia, inclusive finais de semana, fazendo isso foram quase 15 anos de unidades prisionais, somando. Eu trabalhei basicamente em 4 unidades prisionais, uma 2 anos, uma 8 anos, e juntando tudo foram quase 15 anos. Mas mesmo assim, depois que eu saí oficialmente trabalhar diariamente, eu continuei fazendo perícias e avaliações. Então, eu estou no ambiente de fórum, de delegacia, de penitenciárias, dificilmente uma semana eu faço uma avaliação. Então, hoje, a minha percepção é que não há vínculo com a doença mental, que qualquer pessoa pode cometer um crime e que há uma disfuncionalidade, sim. E aí eu entro no campo da disfuncionalidade comportamental, de inadequação comportamental para o cometimento do crime, mas não efetivamente. Você tem que ser um psicopata, você tem que ser um doente mental, você tem que preencher todos os quesitos, requisitos e pré-requisitos de um psicodiagnóstico formal para organizar a minha ideia, para justificar e explicar ou tentar explicar por que você cometeu um crime. Mas lá era complicado. Você Ali eu tava lidar com aquelas Pra mim, pessoas. todo mundo era esquizofrênico. Então, Mas eles pareciam oferecer perigo. Nossa. Sim. Você sentia medo? Medo não. Medo físico não. Mas quantas vezes eu tive que separar ali internos, se pegando, se brigando, se machucando, ferozmente, inclusive. Não foi 1, 2 vezes, 3 vezes, meio de rebeliões. Eu já vivi de tudo. Né? Eu tenho 48 anos de idade, eu espero daqui uns anos fazer uma biografia de tudo que eu vivi, mas não agora. Eu acho que eu tenho muito para viver ainda, mas eu quero um dia fazer uma biografia, assim, da minha opinião sobre o mundo criminológico, o mundo penitenciário, o mundo de delegacias. É algo que eu quero, né? Eu quero escrever. Eu já escrevi sobre Se o Mal Tivesse o Nome, que é um livro sobre psicopatas. Escrevi agora o Dilema das Crianças de Vermelho, que é sobre abusadores. Essa viagem que eu fiz também para o Peru com a Hannah foi para escrever um pouquinho sobre a origem da violência pré-colombiana nos povos indígenas. Mas será que veio deles? Obviamente que não. Isso é uma coisa muito anterior a ele, mas eu vou estar escrevendo sobre isso também. Muito mais violento do que os incas eram os espanhóis, né, que vieram da civilização do primeiro mundo. Então, as grandes barbaridades que foram feitas na América do Sul foram pelos europeus. Né? Mas frutos de uma época, de uma cultura, de um momento, eles eram todos filhos do seu momento histórico. E a gente tem que ter muito cuidado, não em criticar, mas a história, a gente tem que observar por que isso aconteceu e por que continua acontecendo. Estamos agora em guerra. Né? Nunca o mundo ficou um ano sem um Estado estar em guerra com outro. Nunca tivemos períodos de paz. Sempre, em algum momento, há um estado de guerra. Então, essa questão bélica da violência é do humano. Essa violência, enquanto termos evolutivos, nos últimos 6 milhões de anos, do primeiro pai primata até chegar no ser humano, são 6 milhões de anos de evolução, a violência e a agressividade ajudou nossa espécie a sobreviver. Mas por que a gente consegue chegar na TV, a gente tem avião, a gente tem celular, a gente tem tudo, alta tecnologia, e a gente continua cometendo os mesmos crimes Sim. de milhares de anos atrás. Então, a gente tem que pensar sobre isso. Por isso que eu chamo de repertório comportamental. Sim. E você, conhecedor do sistema de perto, você acredita na ressocialização do preso? Pelas condições que os presídios, por exemplo, oferecem? Como é que eu posso te responder sem ser tão pessimista? É difícil. Eu tenho a minha opinião. Pelo nível de maturidade criminal, tanto quando eu criei essa escala, eu estava trabalhando em ambiente penitenciário. Eu percebia que a contaminação no ambiente penitenciário, que uma pessoa que entrava, por exemplo, por roubo,
saía um sequestrador, era contaminado lá dentro, eu vi que ele começava a adquirir certos conhecimentos. Uma escola do crime, né? Então, essa escola eu chamei de maturidade criminal, para ficar mais fácil para as pessoas Sim. entenderem. Então, o que eu percebo? Que pessoas nesse processo entre imaturidade e processo de amadurecimento criminal têm mais chances, desde que queiram, e tenham suporte social de família, de sair dali e não cometer mais crimes. Mas quando você chega no nível de maturidade criminal, onde aquilo faz todo sentido para você e vira uma crença pessoal, dificilmente. Você observa, por exemplo, que hoje no Brasil nós temos mais de 900 mil presos. Quando eu comecei anos atrás a minha carreira, não tinha nem 300 mil. Então, hoje nós temos mais de 900 mil presos. Não é a maior população carcerária do mundo. Nos Estados Unidos tem mais de 2 milhões, por exemplo. Então, o Brasil tem 900 mil presos. Então, nós sabemos que a reincidência no Brasil é alta. Há, em média, hoje, 5, 6 estudos sobre reincidência no Brasil, cada um com método próprio, com resultado diferente. Então, nós não temos ainda um estudo epidemiológico nacional sobre o perfil do criminoso, que é o que eu defendo há muitos anos, né? Uma das minhas teses de trabalho, uma das bandeiras que eu levanto há muitos anos, é que a gente tem que ter um banco de dados perfil criminal nacional. Eu defendo isso há muitos anos. E nós não temos. Nós temos banco de DNA, que começou, Sim. nós temos os dados básicos de ambiente penitenciário, dados de processo, mas todo mundo que é enviado para o ambiente penitenciário, a estrutura desse caso meio que é arquivada. O que eu defendo, que a gente tem um banco de dados comportamental, que a gente use todo esse material de investigação, desde o inquérito policial, como organismo vivo, para entender o processo decisório desse indivíduo. Porque a vida dele continua, o ato dele continua. E aquele que voltou a cometer crime, por que cometeu? Quais as coincidências dessa vida que levaram essa pessoa a ser um criminoso contumaz, por exemplo? A gente não tem esses estudos no Brasil. Sim. E, na sua opinião, o que você aconselharia a implantar nas prisões para... Além desse estudo, né, que você acabou de citar. poder resolver essa questão, porque a prisão, o papel dela seria a ressocialização do preso, né? Mas a gente sabe que, de fato, não acontece, não tem. Eu tenho mais do que uma proposta e mais do que um projeto. Foi algo que eu coloquei em prática, especificamente uma unidade que eu trabalhei, que foi aplicar o artigo 5º da Lei da Execução Penal, que é a individualização da pena. Problema do Brasil, não temos individualização. Você muito bem falou sobre a inimputabilidade. Então, você pega indivíduos inimputáveis, semi-imputáveis, inimputáveis, imputáveis, e um que é imputável, com pena semi-imputabilidade, outro que pode ter um transtorno, outro que tem dependência química, outro que realmente pode ter uma psicopatia, outro que não tem nada, e põe todo mundo junto. Sim. Fora os faccionados, que é um grande Isso é um problema no problema, Brasil. isso é um problema. Fora os faccionados. Então, não há individualização da pena. Então, o que eu defendo é que deve ter uma comissão técnica de classificação mais orgânica e científica para fazer a divisão desses indivíduos, para você conseguir trabalhar não individualmente, mas pelo menos em grupos, para entender o perfil dessas pessoas. Não é para fazer psicodiagnóstico, isso seria uma caça às bruxas e antiético, não é isso que eu proponho. Eu proponho entender a individualidade do crime, exatamente para entender o modus operandi, o que fez essa pessoa decidir cometer o crime. E quando eu penso em decisão, penso da seguinte maneira: o crime aconteceu hoje. Então, eu cheguei aqui e houve um crime entre vocês. Vocês brigaram e saibam que os maiores inimigos foram grandes amigos, a grande maioria. Credo. Imagina que vocês se desentenderam e houve um crime. Sim. Eu quero saber, primeiro, quem matou quem? Quem vocês preferem? Quem? Eu matei ela. Tá. Então você... Larissa! E aí eu quero saber de você, Larissa, onde que você Vai estava pra cadeira, melhor eu. um ano atrás. Olha, tá sendo... Olha, eu não vou Vai te lá, visitar. Quem morre, ela vai pra Não, cadeira. porque você tá morta. Ah, é verdade. Ai, nossa Você tá situação. em sonhos. Então, mas eu quero saber da Larissa, tá, o que que aconteceu? Tá, esse é o ato. Ela usou essa arma, ela agiu dessa maneira, o crime foi organizado, desorganizado, etc, etc. Ela estava imputável na hora, inimputável, houve substâncias, houve vingança, ela descobriu alguma coisa. Ok, isso é o momento do crime.
Mas quando eu falo em um banco de dados, eu tenho que entender o que aconteceu 1 hora antes desse crime. Onde você estava 1 hora antes? Um dia antes? 1 semana antes? 1 mês antes? 1 ano antes? E voltar até a hora do crime. O que aconteceu no pós-crime? No primeiro minuto, nos primeiros 10 minutos, na primeira hora, na segunda hora, porque isso vai falar muito de você. Se houve arrependimento, se o crime foi organizado ou desorganizado, se você preparou, se você teve... Há muitos crimes, por exemplo, de ódio, que a pessoa se mata em seguida, se arrepende e se Eu mata. me mataria, então. Né? Ah, Pronto. pronto, já Sente- estou mais Se tranquila. sente melhor assim? Eu me Você sinto, eu ia pro mataria, céu e ela não. né? Resolvo. Então, para mim, quando eu falo em processo decisório, eu estou olhando para cá. Crime aqui, o que vem antes, a hora do crime e o depois. Isso que é o comportamento de maturidade criminal. E é aqui que eu vou determinar no pós-crime, antes do crime, no momento do crime, um conjunto de fatores e ações que vão determinar se esse indivíduo tem imaturidade, processo de amadurecimento ou maturidade criminal. Dessa maneira, pensando assim, eu fujo do psicodiagnóstico e não começo a rotular todo mundo que comete crime. Da Sim. mesma forma. E qual a sua opinião sobre prisão perpétua e pena de morte? A pena de morte, historicamente, nenhuma sociedade que se implantou pena de morte diminuiu a violência, mas a prisão perpétua é um tema que já me levou a refletir durante a minha prática. Já fui um grande defensor até cair a minha ficha que, bom, onde que eu moro? No Brasil. No Brasil, na Constituição, a cláusula pétrea, que não há possibilidade de ter prisão perpétua nem pena de morte. Então, deixa eu gastar menos energia com isso e pensar em possibilidades. Foi quando eu comecei a pensar, tá, nós temos esses indivíduos, todos que estão presos, absolutamente todos, vão sair. O que a gente faz? Então, precisamos individualizar, fazer acompanhamento, entender. Eu só posso oferecer tratamento se eu entender a causa desse crime. Por isso que eu defendo esse banco de dados criminológico, para a gente entender quem é essa pessoa. Vocês viram que chegou a Covid. Né? Com a Covid, as pessoas, mas que vírus é esse? Então, o mundo teve que parar e os cientistas se debruçaram para entender o que era para ter uma vacina. Sim. E a violência, os crimes, a gente convive com eles há milhares, há milênios, e a gente não consegue combater ainda. Endurecendo leis, mais cadeias, e alguns dizem é a pobreza, é a droga, é problema na família. Tem explicação para tudo e para todos. E com o crime, não se faz isso no Brasil. Há muitos profissionais altamente qualificados, gabaritados, pesquisando, professores na área, mestrandos, doutorando, pesquisadores, mas tudo muito isolado. Um estudo ali no norte, no sul, aqui no sudeste, no nordeste tem gente muito boa, no centro-oeste também. Todo mundo, cada um fazendo o seu, pouca comunicação, sem um banco de dados, sem essa comunicação nacional. Nenhuma Secretaria de Estado de Segurança tem um departamento de criminologia, departamento federal, Ministério da Justiça, não. Então, entra governo, sai governo, né? Cada um monta a sua equipe, cada um faz o que quer, cada um combate o crime da maneira que achar, e é de fato e direito. Foi um governo eleito, né, foi um governo eleito pelo povo e, de maneira geral, temos que respeitar, entra um governador, entra um presidente, ele põe sua equipe de confiança. E o seu ministro, seu secretário, vai trazer pessoas de confiança. E cada um vai fazer do seu jeito. Então, a gente não tem um projeto nacional de combate ao crime. A gente tem alguns projetos políticos que vêm e vão conforme a movimentação política de entrada e saída. Ninguém vai muito a fundo, né, para poder combater mesmo. Não, ninguém. Christian, eu não sei se você pode falar um pouquinho sobre isso com a gente, por questões éticas, mas na sua série no Amazon, você tem um episódio em relação ao Champinha. Sim. Que foi um dos assassinos, que é um crime que chocou o Brasil, porque era uma pessoa de 16 anos que matou o casal de forma violenta. Você, não posso falar dessa forma, mas o Champinha, ele poderia ser considerado um psicopata ou alguém que tenha um distúrbio, porque ele foi considerado, né? Sim. Inimputável.
Mas assim... Não, Champinha não foi inimputável. Ali foi feito corretamente uma gambiarra jurídica para também ter interdição civil no Champinha para ele não sair. Tanto que ele continua lá. Foi feita uma unidade experimental para ele ficar. Champinha tinha 16 anos. Olha só a encrenca disso. Eu só posso dar o diagnóstico de psicopatas para quando a pessoa fizer efetivamente 18 anos. A partir dos 18 anos, melhor dizendo. Antes disso, eu posso dizer que ele tem um transtorno de conduta. Ou, seguindo a minha regra de pensamento, ele já tinha maturidade criminal com 16 anos. Isso ele já tinha. Tá, mas o adolescente tem a poda sináptica, tem um amadurecimento neurológico, psicológico, moral. As questões morais evoluem da infância até a vida adulta. Temos fases da evolução moral. Então, o adolescente, ele pode agir de diversas maneiras e pode agir de maneira disfuncional. Mas o Champinha esteve no controle. O Champinha praticamente era o líder, né, daquele grupo. Ele que dava as ordens, ele era o alfa ali. E o que ele fez foi de uma crueldade, o que ele fez foi de uma maldade, de uma perversidade poucas vezes visto, o que ele fez. Não vou nem entrar em detalhes do que aconteceu. É um caso de repercussão nacional. E você falou bem, foi um dos casos que eu falei na anatomia. E é importante dizer, daqueles 30 programas, agora mais 10 da 4ª temporada, dos 40 programas, muitos desses programas eu avaliei alguns desses agressores, eu participei do caso. Mas por questões éticas, eu não posso chegar e dizer, olha, eu avaliei fulano de tal, cheguei a essa conclusão. Eu não posso fazer isso como psicólogo. E se alguém faz, se tem pessoas dessa área que querem dar diagnósticos, querem ali agradar a sua fanbase, é um direito. As pessoas querem dizer isso, que digam. Mas eu tenho uma responsabilidade, é minha opinião. Posso estar completamente errado, mas é a maneira que eu funciono e que eu lido com esses temas tão delicados. Então, muitos eu avaliei, muitos eu estive envolvido diretamente, outros indiretamente, outros apenas eu estudei o caso, os processos para falar. Mas, de maneira geral, nós temos pessoas ali muito perversas. E aí eu entro no campo da moral, no campo da maldade. Eu prefiro pensar nos níveis da maldade dessa pessoa do que pensar simplesmente ele é um psicopata ou não. Quando a gente fala que esse indivíduo é desprovido de moral, de afeto e de sentimentos mais simbólicos que correlacionam, determinam o que te faz humano, porque, por exemplo, o arrependimento. Parece que não, mas é importante a gente se arrepender. Então, imagina que eu faço mal para alguém, é me colocado uma regra, você não poderia ter feito isso. Eu digo, caramba, eu posso voltar atrás e ter uma segunda chance, me desculpar e não fazer mais isso. Então, isso seria a minha penitência, a minha culpa, me transformando e que eu não tenha mais esse tipo de comportamento disfuncional. Então, a culpa me ajudou nesse sentido. Claro, há outros mecanismos cognitivos envolvidos. Mas o indivíduo que não sente culpa, né, que você avalia, nossa, mas olha só o que você fez, essa pessoa não dava certo na vida mesmo, ela está melhor morta do que viva. Eu vi isso dezenas de vezes, dezenas e dezenas e dezenas. E foram mais de 5.000 entrevistas que eu fiz, não perícias, entrevistas e perícias nesses anos. Então, parece muito, mas é pouco, né? Porque eu trabalhava diuturnamente nessas unidades. Às vezes você atendia 10, 15 pessoas por dia. Então, imagina ao longo dos anos, quase 15 anos, e eu fiz uns cálculos a partir de um registro que eu tinha num Excel. Eu falei, nossa, já está passando de 5.000 entrevistas, fora as perícias. Eu vi, nossa, eu avaliei tantos homicidas, tantos criminosos sexuais foram mais de 2.000, homicidas mais de 3.000, fora aqueles que não foram computados, mais indivíduos em várias partes do Brasil, nessas unidades. E é impressionante como eu sempre me choco com o que eu ouço. Eu não consigo não... Eu não demonstro, obviamente, o papel do profissional não é julgar. Eu não estou ali para julgar aquela pessoa. Eu não posso
emotivamente me envolver com o caso, eu tenho que ajudar, eu tenho que olhar, entre aspas, friamente para fazer um laudo, para que essa pessoa... que haja uma contribuição minha com o judiciário para que essa pessoa seja presa ou inocentada, ou para trabalhar com essa vítima, atendê-la, etc. Mas o que eu pude aprender nessas avaliações, e cada uma foi muito dolorida para mim, porque cada pessoa que eu avaliei ou estuprou alguém, então havia uma vítima, ou matou alguém, havia uma vítima, ou questão patrimonial de alguém que perdeu tudo, dentre tantas coisas. Então, sempre que eu avalio alguém, eu estou olhando a vítima e o efeito que essa pessoa, o rastro de maldade, de sangue que essa pessoa muitas vezes deixou na sociedade e na vida de alguém. A minha próxima pergunta seria também com relação à série, né? Em um dos episódios, você conta um pouco e estuda, dá o perfil da Suzane von Richthofen. Eu também iria nessa mesma linha, perguntando se ela pode ou não ser considerada uma psicopata, mas já entendi a resposta. E aí eu vou te perguntar, por exemplo, sobre a teoria do criminoso nato, Cesare Lombroso. Ele pega alguns indivíduos e umas características comuns, tanto físicas quanto biológicas, para criminosos. Você acredita nessa teoria? O que você pensa sobre isso? Eu estive com a Hannah há poucos meses em Turim, no Museu do Lombroso. Inclusive, está ele lá. Ele se doou, está lá o esqueleto dele no museu. E todos os crânios que ele fez, os estudos morfológicos de antropologia, nós passamos literalmente, né, numa tarde inteira. Estava a Denise Ramos, querida doutora Denise, que me orientou no doutorado, estava conosco também em Turim. Tivemos um congresso na Suíça, um congresso junguiano. Turim estava ali pertinho, a gente aproveitou para visitar, porque o Lombroso, ele é muito citado, mas eu desafio quem lê o Lombroso. Nós estamos na faculdade, né? Mas assim, Sim. Superficialmente. Também foi só citado. Como eu, citado. Então, você vai ter um professor, um profissional, vai dizer Lombroso, isso, ponto. Quem estudou a obra do Lombroso, quem se aprofundou, foram poucos criminólogos no mundo que se aprofundaram. O Lombroso se equivocou, lembrem, Lombroso foi filho da sua época. Ele se equivocou de forma misógina, de gênero, a morfologia. Os nazistas se aproveitaram desse raciocínio, sim, com a eugenia. Teve um monte de encrenca por causa disso. Houve um erro de metodologia? Houve. Mas o Lombroso, e as pessoas precisam visitar o museu, fica na Universidade de Turim, na Itália, e dedicar muitas horas para ler tudo que está ali, para comprar o material, os livros, e ler o que o Lombroso produziu, está em italiano. Então, para a gente é até um pouco mais... Não que o italiano seja fácil, mas nada que um curso de um mês de italiano não te propicie uma leitura mais agradável para entender e compreender o que ele quis dizer. E o Lombroso, ele tem um estudo tão massivo, tão intenso, tão gigante, anos dedicados a entender. Nessa época, o Darwin tinha lançado, eles são ali próximos de geração, o Darwin tinha lançado, o grande Darwin, a maior mente da história para mim foi o Darwin. Ninguém maior do que o Darwin nasceu ou nascerá, eu acredito, em termos de genialidade. Esse cara simplesmente descobriu a origem de tudo. E o Darwin tinha recém lançado a Origem das Espécies. E depois teve a Origem do Homem. E o Lombroso, ele olha para esse homem que começa ali, que vai do primeiro primata, evoluindo, aquela figura... No macaco... não é chimpanzé, macaco. Né? Chimpanzé. Não, são primatas. Ela está rindo porque eu brigo com ela quando ela chama os primatas superiores para me implicar comigo de macaco. Desses símios, são símios. Por isso que no filme famoso, Planeta dos Macacos, que está erradamente traduzido, é Planet of Apes. Planet of Apes. Então, apes são símios. Símios são primatas superiores. Tanto que, no filme, na obra de ficção, você vai ver o gorila, o próprio chimpanzé, que é o líder, os orangotangos, eles são símios, né? Não são macacos.
Então, dentro da evolução, o Darwin coloca ali, desde o primeiro símio, evoluindo, até chegar ao Homo erectus, o Homo sapiens sapiens, que somos nós. E o Lombroso olhou para aquilo e disse, opa, o criminoso, morfologicamente, ele se assemelha mais a esse primitivo do Darwin do que o indivíduo de agora. Então, essas características, queixo grande, nariz, orelha, que seria ali o meio do caminho da evolução, esses indivíduos não evoluíram tanto e, por isso, são criminosos natos. Entendi. Ele quase acertou, porque tem a ver com a evolução, a violência, mas não da maneira que ele decodificou. Então, por isso que ele erra. Ele erra absurdamente, o Lombroso. Mas, por outro lado, ele é o pai da criminologia. Você começa a pensar em perfis criminais, em tipologias criminais a partir do Lombroso. E convido, né, todos aqueles que querem entender a origem da criminologia, tendo a oportunidade, um passeio de férias, se estiverem na Europa, vão no Museu do Lombroso. É uma aula, mas dediquem uma tarde inteira, pelo menos uma manhã ou uma tarde, para estarem ali e leiam Lombroso. Lombroso ele tem uma obra muito extensa, ele deve ser lido. Qualquer autor, em qualquer época, você tem que dialogar com esse autor. Então, as pessoas que citam Lombroso são as pessoas que nunca leram Lombroso. Então, recomendo que leiam para entender a importância dele no início da criminologia. Temos que reconhecer que houve esse erro, mas foi um erro metodológico. O próprio Lombroso, quem tiver essa oportunidade de conhecer o museu vai saber, ele deixa uma carta dizendo que ele pode ter cometido erros e dizendo, olha, você que vai continuar esses estudos, eu estou aqui. Venha me visitar, foi o que a gente fez, venha me visitar e diga onde eu errei. Que legal. Um gesto de extrema humildade, né? extrema humildade que ele escreve. Nobreza. Christian, você com a sua vasta experiência em comportamento humano e tudo mais, você consegue, num local normal, num ambiente normal, observar uma pessoa e tem algum comportamento, trejeitos, algo assim que te chame a atenção? Por exemplo, olhando aqui pra gente. Não, a gente. Olhei pra Larissa. Eu ia falar de você, eu ia Tem dar o um perfil diagnóstico de vocês duas. psicopata. Você acha que eu sou uma psicopata? Olha, a gente viveu uma situação agora no Peru muito curiosa. Porque não vou entrar em muitos detalhes para não ser irresponsável e antiético, mas a pessoa que nos levou para o aeroporto para voltar para o Brasil iria nos assaltar. E deu todos os sinais comportamentais que, né, começou a conversar com uma pessoa do lado, mandou seguir, dizendo que a pessoa estava perdida, dizendo que a pessoa tinha um GPS, umas coisas muito estranhas. E que me ativou muito, porque gritou para mim ali os sinais comportamentais dessa pessoa. E ela estava se comunicando no WhatsApp com outra pessoa, estava em outro país, em outra língua, com todas as minhas coisas ali. Imagina se fecha 2, 3 carros, levam tudo seu, te assaltam. Não tem como reagir com uma arma de fogo. É recomendado que a gente não reaja mesmo. O que ia acontecer? Então, a minha reação ali foi tentar pedir para acelerar para o aeroporto, dizer que tinha horário, que o horário que ia chegar e o GPS. Eu tentei mostrar um desconforto para ele. Não sei se isso ajudou. Ele falou, nossa, essas pessoas vão dar trabalho, né, para a gente. Mas um exemplo, né? Era um motorista, não vou dizer de qual companhia, Então, etc. de fato, tem. Mas há alguns comportamentos que chamam a atenção. Claro, a questão do comportamento deve fugir do diagnóstico. Então, existem comportamentos em alto relevo, pessoas mais agressivas, mais impulsivas, pessoas muito narcisistas em ambiente de trabalho, né? São pessoas que vão dificultar a relação com o grupo, que vão tentar humilhar. Você vê a pessoa, por exemplo, que causa bullying no ambiente escolar. Eles têm um perfil muito próximo, né? O bullying do ambiente escolar. Então, quem é o causador do bullying? Qual o comportamento dele? Então, o ser humano, lembrem, nós somos primatas superiores e animais.
Nós não somos seres superiores, dotados de infinita inteligência, onipotência, onisciência e onipresença. Nós somos pessoas, e somos pessoas dentro de um repertório animal, de um mundo animal. Somos apenas mais um deles e temos funções cognitivas. O que nos diferencia é que, em algum momento da história da evolução, a gente tem a consciência do eu. No momento que eu tenho a consciência do eu, me faço a pergunta: qual é o sentido da vida? Sim. Aí começa a filosofia, por Sim. exemplo. Então, são temas muito complexos, mas, de maneira geral, a gente consegue observar. Eu dei um exemplo, assim, uma coisa muito próxima. A gente percebeu ali um perigo e tentamos agir para que nada de pior acontecesse. Mas, de maneira geral, mas isso não é só comigo, com qualquer psicólogo que esteja nos ouvindo. Você vai sentar em qualquer mesa, alguém ele vai vai te observar. perguntar: mas você está me analisando? Eu vou dizer: olha, não, mas eu cobro caro para isso. Eu não vou trabalhar de graça. Eu já dei, claro, no campo da brincadeira, respondendo dessa maneira, de forma descontraída. Mas não, a gente não fica ali analisando. Não fica bitolado, assim. Não, Falando, não. nossa, não quero analisar, mas Talvez no no final fundo da- você tá olhando e falando, Talvez- meu Deus, aí Talvez tem. no final ali do curso, no início da carreira, você está mais atento ali a querer entender comportamentos. Mas eu já estou formado há muito tempo, e estão muitos anos, e a gente relaxa em relação a isso. Entende que, olha só que coisa importante. É muito melhor e muito mais importante você olhar para o teu comportamento Sim. disfuncional e inadequado, que eu tenho os meus também, do que olhar para o outro. E quando eu cheguei, me dei conta de que é muito mais importante eu apontar os 10 dedos na minha direção do que na direção do outro, isso facilita, porque você julga menos e se cobra mais. Sim. Sim. Você conseguiria nos falar, apontar um dos piores criminosos psicopatas que você já viu? Se deparou, Não que você tenha estudado de fato, mas que nós entendemos. que nós conhecemos, que o Brasil tenha se chocado. São praticamente todos, porque qualquer dor, qualquer vítima é um mundo destruído. Mas há um caso, né? Eu só vou dizer que eu atuei, não vou dar mais detalhes sobre Sim, isso, claro. por questões éticas, mas o caso do Chagas, em 2004, que é o maior serial killer do Brasil. Não só eu, muitos profissionais atuaram nesse caso, eu apenas fui um deles. Ele matou 42 crianças entre Altamira, e tem podcast sobre isso também, entre Altamira e São Luís, no Maranhão. Eu acho que foram mais de 42 crianças, mas oficialmente ele está condenado por poucos casos, não são todos. E o nível de perversidade, a emasculação desses meninos, foi um dos casos que eu estava início de carreira. Eu estava atuando na área criminal há 4 anos apenas. Eu tinha 28 anos, tenho 20 anos, e eu me deparo com o maior serial killer do país, assim. Então, aquilo ali foi muito chocante para mim pelo nível de perversidade. E eu vejo que esses comportamentos se repetem, principalmente em crimes sexuais. Por isso que, ao longo da minha carreira, eu acabei não fazendo só isso, mas me dedicando mais para entender a cabeça do abusador, do estuprador. Porque, praticamente, todo estuprador estupra em série, porque tem um componente também sexual. O sexo não é o mais importante para o estuprador, tanto que são crimes pseudossexuais. Tem outros condicionantes que envolvem principalmente a relação de poder, de gênero, de poder, com relação ao crime sexual também, não só, mas também. E eu vejo que isso cresce em progressão geométrica no Brasil, de norte a sul, e uma vítima de crime sexual é uma vítima direta, primária, e tem as vítimas secundárias e terciárias. Imagina que um familiar seu é abusado e essa pessoa sobrevive. Pouco dela sobrevive e o nível de sofrimento dos membros em volta são chamadas vítimas secundárias e terciárias. E por ter, apesar de menos, mas ter um componente sexual envolvido, dificilmente um abusador desse vai abusar de uma criança, de um adolescente, de uma mulher, ou de um homem, ou de um idoso, de uma idosa. Ele vai continuar agindo, são criminosos em série. Então, para mim,
Hoje, o grande problema no Brasil é o crime de abuso sexual. Sim. Em uma das suas palestras, você diferencia o pedófilo do abusador e do molestador. Desculpa, você poderia explicar um pouquinho pra gente sobre isso? Sim, sim. Eu já até modelei um pouco isso, mas muito bem colocado. Tem aquele que molesta, tem aquele que abusa, e tem o pedófilo, e tem o incestuoso. No meu doutorado, eu tentei pegar tudo isso e chamar de abusador, com níveis de maturidade e ação diferente. Na minha tese, eu estudo exatamente o processo decisórios de abusadores intra- e extrafamiliares. Eu modelei o nome para o livro, mas o título original da tese, para os artigos científicos, é o processo decisório. Então, a gente vai observar que o mesmo indivíduo, ele vai molestar, ele vai abusar, ele vai matar, ele vai torturar, em diversos níveis. Então, são etapas, são níveis. Então, observem que esse indivíduo que decide agir, ele decide a partir de um repertório seu. Sim. E a partir desse repertório, ele entra em ação. Mas você perguntava basicamente sobre o... Repete a tua pergunta primeira. A diferenciação entre pedófilo, abusador dos grupos, e molestador. perdão. Que eu fui falando, eu me perdi na primeira colocação. Então, na verdade, não há muito essa divisão. Cada um pode fazer tudo. Sim. Sabemos que alguns indivíduos diagnosticados com pedofilia, por exemplo, ficam no campo da fantasia. Outros evoluem para tocar, que é o molestar. Mas, de maneira geral, o que eu percebo é que há o abusador, e cada abusador ele tem uma característica. Então, fica mais fácil, até para uma avaliação pericial ou psicodiagnóstica que seja, falar do crime em si, dando o nome de abusador, de maneira geral. Então, não fazendo tanto essas divisões. Porque Entendi. todos fazem tudo. Sim, entendi. E é verdade essa premissa de que o fato da vítima, do abusador, sentir medo faz com que ele queira mais cometer o crime? E talvez se a vítima não demonstrasse medo, mas demonstrasse que está gostando da situação, claro, não gostando, mas um fingimento, afastaria Não, o abusador? absolutamente não. O abusador, quando quer abusar, estuprador, quando quer estuprar, ele vai fazer. Se ele tem uma parafilia, se ele tem um conteúdo sádico, quanto mais você sofrer, melhor. Se ele tem um conteúdo de prejuízo moral, se você fingir que está gostando, ele pode querer te proporcionar dor para que você Pode piorar a pode situação, piorar. né? Se ele quiser agir, ele vai agir. Então, essa é a grande angústia, porque esses indivíduos estão agindo. Nesse exato momento, tem mulheres e crianças sendo vítimas. Então, e repito, não temos uma política penitenciária, uma política de investigação comportamental. A polícia no Brasil, de maneira geral, é muito boa. A polícia civil, a investigação, tem um trabalho muito bom. As pessoas que trabalham no ambiente penitenciário têm pessoas muito sérias, muito boas também. A gente não pode dizer nada presta, está tudo errado, eu sou contra essa política, nada funciona. Muita coisa funciona, mas poderia ser melhor. Eu acho que o que falta para o Brasil é ciência forense, é análise comportamental, entendimento desses indivíduos de maneira mais técnico-científica. É isso que falta para a gente. Porque imaginem que eu tomo decisões de segurança pública pautado em dados científicos. Assim, é muito melhor eu saber como agir, como combater, pensar numa profilaxia é muito melhor. A gente está agora com esses eventos do Discord, né? Então, inclusive, isso caiu na minha mão também junto lá com a Carla Albuquerque, que está fazendo uma revolução nessa área do jornalismo investigativo, com o Discord, né? Mas ali quando estoura na mão dela, que chega, ela conversa comigo e a gente faz um primeiro programa, uma live ao vivo para falar sobre isso, até para que esses meninos aparecessem, esses agressores, essas vítimas, e deu muito certo, tem muitos presos e outros ainda serão. Então, isso é muito mérito do trabalho dela, da Media Land. Eu apenas ali no primeiro momento, como colaborador que sou do programa, procurei ajudar. Mas a gente observa que é um novo crime nas plataformas digitais.
e crimes sexuais acontecendo por ali. Sim. Né? Agora, o estupro cibernético. A novela até retratou a última novela das 9, televisionou na Globo, né? Ela retratou um episódio desse, assim, é complicado. E, de fato, isso tem acontecido muito. E a tendência é piorar. Mais e mais, né? Exato. É verdade que o psicopata tem um QI elevado? Não. Não. Os psicopatas que eu avaliei, pelo menos os que eu avaliei, eram bem toscos. É? E toscos no sentido de se aplicar um teste realmente de inteligência. Não era isso que se destacava neles. A grande inteligência do psicopata, e aí sim, é a capacidade de manipulação. Isso eles têm. Isso é o diferencial deles. É o te enganar e mentir, ou se aproximar, te ludibriar. Observem que os psicopatas que são serial killers não obrigam as suas vítimas a ir para a zona de conforto deles. Elas vão, entre aspas, porque querem, porque na verdade foram manipuladas para ir. Então, isso, para mim, é a inteligência do psicopata. O QI deles, não existe nada extraordinário. É que há essa questão principalmente nos anos 90, com a chegada do filme do Hannibal Lecter, Silêncio dos Inocentes, né, que tem aquele psicopata, serial killer, um psiquiatra, uma pessoa altamente inteligente, outros, os gênios do crime. O próprio Coringa é um gênio do crime. Né? Então, que eles seriam indivíduos brilhantes, mas não são. Entendi. E você acredita que há crime perfeito? Há crime mal investigado. Perfeito, não. Depende da equipe de plantão. Mas, repito, a polícia no Brasil, a perícia no Brasil é quase de excelência. São pessoas muito boas, muito dedicadas. Trabalhei muito, atuo até hoje. Colaboro com várias polícias em vários casos. São pessoas extremamente dedicadas, muitos delegados de polícia, investigadores, peritos. Acho que é importante ter esse banco de dados, defendem essa ideia. Mas as pessoas que podem realmente fazer isso entendem que não, que são secretários, ministros, etc. Sim. Acho que está bom como está, não sei. Talvez seja isso. Muito obrigada, Christian. Infelizmente, nossa conversa chegou ao fim, mas foi muito proveitoso. Nós ficamos muito felizes de poder contar com você nesse nosso novo projeto. Esperamos encontrá-lo mais vezes. Claro que... Não só aqui, né? Mas como na nossa carreira. Com certeza. Já estamos juntos no caso. Sim. E que venham outros podcasts. Contem comigo. Uma ótima sorte para vocês que estão começando. Muito obrigada. Vocês são muito competentes, muito jovens e muito competentes no que vocês fazem. Muito obrigada, Christian, pelas palavras. E é isso, gente. Chegou ao fim mais um episódio do Pós das Doutoras. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.